Bom, irmãos, irmãs, confrades e confreiras, membros do movimento integralista monárquico de Portugal e do movimento integralista monárquico dos Estados Brasileiros, Anauê. Meu nome é Leandro Alano, vocês com certeza já conhecem. Eu sou mordomo-mor da Casa Imperial Luz Brasileira e nós somos aliados estratégicos do integralismo. Vemos como líder do sebastianismo, nós vemos o integralismo como a maior manifestação sebastianista e é interesse nosso que em 10 anos nós fazemos parte da Confederação de Movimentos Nacionalistas Brasileiros e da ala nacionalista. E nós, a ala nacionalista nós não integramos desde o início, nós fomos convidados a participar. É um movimento que estava refundando o PRONA, Partido do Enéas, e acabou se filiando a uma série de partidos, inclusive o PROS, e nós integramos este movimento numa perspectiva de em 10 anos termos a maior sigla brasileira, o maior partido nacionalista, um partido nacionalista e com o integralismo encabeçando. Esta é a nossa perspectiva e foi nessa perspectiva que nós nos unimos ao MIM quando ele foi fundado, não logo no começo, em agosto, mas logo em seguida. O fundador do MIM é o Carlos Alberto. Ele era um amigo do nosso senescal, o Geraldo José, e ele foi integrado à Casa Imperial. Ele passou a fazer parte dos quadros dos oficiais da Casa Imperial. Mas ele estava sob a jurisdição do senescal da Grã-Lusitânia, o senhor Antônio Boleto. Mas em momento algum ele fez contato com Antônio Boleto, não se apresentou e não se pôs a serviço de Antônio Boleto. Por outro lado, ele também fazia parte da Casa Real Rus-Ucraniana, da família Kostrov, mas ele foi destituído também desta casa. Ele foi também destituído da Casa Imperial Luso-Brasileira. E ele também acabou sendo destituído da liderança do movimento integralista monárquico. Por uma série de razões, vocês conhecem o Carlos, ele está aí todos os dias no grupo postando e ele está ativamente no grupo. Mas assim, o que acontece? Eu fui convidado para ser secretário-geral do MIM, mas evidentemente que eu não aceitei, eu acho que não é justo com as pessoas que são integralistas e que têm um histórico integralista e que têm um conhecimento maior da doutrina integralista, que eu, uma pessoa que estaria ingressando no integralismo, ocupe um cargo como este. Então, indiquei aí o oficial também da Casa Imperial, que é o José Aparecido, e ele ocupa até hoje este cargo. Bom, enfim, o Carlos ele foi destituído de todas essas e também ele está sendo perseguido, procurado pela polícia, ele dá informações para a justiça, ele está envolvido numa série de atividade ilegal. Evidente que ele está sendo perseguido pelo Facebook, evidente, porque o Facebook não permite que se cometa crimes, não permite o envolvimento com o ilícito em suas redes, né? É uma empresa privada e ela tem as suas próprias regras, né? Então é evidente que ele está sendo perseguido por todos os lados, porque ele faz parte de atividade que não é legal, ou pelo menos ele tem que explicar se é ou não legal as coisas que ele está envolvido, mas todos vocês conhecem os posicionamentos dele. Mas onde é que eu entro nessa história? Eu entro nessa história porque me puseram nessa história. O seu Carlos, ele foi destituído da chefia suprema do movimento. Era provisório, mas parece que isso não tem mais remédio, da forma com que ele está se comportando, com uma série de denúncias mentirosas, enfim, calúnias, difamações. A mim ele não me difama, ele não tem esse cacife para isso. Mas toda essa movimentação dele, ela me obrigou a me posicionar. Então saiu no site do movimento linearista
que é um movimento que a gente respeitava, né? A gente respeitava quando não conhecia, a gente respeitava o linearismo, a gente respeitava o Dr. Cássio Guilherme, a gente achava que ele era alguém, mas depois do posicionamento dele, para mim um posicionamento equivocado, uma pessoa com a biografia dele, se posicionar a favor de uma rede internacional de terrorismo que se suspeita que esteja em formação, né? Já há um terrorista preso no Porto e já há um terrorista preso na Sibéria, e esses aí contam com o apoio não só do Carlos, né, que foi destituído, mas também com o apoio do linearismo. Mas então, no site do linearismo, que a gente respeita, é uma fonte de pesquisa, tem muita informação que serve ao integralismo lá, houve uma nota de esclarecimento do Carlos. E nós, evidentemente, nós não vamos permitir que a mentira se propague, a gente tem o dever de se pronunciar. Nós fizemos uma resposta que não foi ao ar, foi censurada. Por quê? Porque se vê que não há o interesse, nem o compromisso com a verdade, né? Nem com a lisura, nem com nada que seja ético. Porque isso é coisa de gente imoral mesmo, tá? Mas assim, ó, vamos aqui colocar como eu estou sendo cobrado, as pessoas estão me cobrando porque eu estou sendo citado, tá? Diariamente, tanto eu quanto outros oficiais da Casa Imperial estamos sendo alvo de uma série de mentiras. Não só são acusações difamatórias, como também são caluniosas. São coisas que não são verdade. Algumas são verdade, mas são descontextualizadas. Não, enfim, né? Eu acho assim, ó, que quem fala de alguém, na verdade, ele está falando muito mais dele mesmo do que deste alguém. Então, eu não tenho muito a comentar sobre as horas diárias que esse sujeito passa pensando em mim e escrevendo coisas sobre mim. Mas o que eu tenho a responder sobre esta nota que não foi ao ar no site do linearismo é a seguinte: LDS Alano, mordomo-mor da Casa Imperial Luso-Brasileira e líder do sebastianismo. Esta nota é mentirosa, porque tais afirmações não se sustentam, nenhuma delas, em provas. O ex-presidente do MIM foi afastado e está em processo de ser expulso do MIM. O Dr. Cássio Guilherme e eu fomos acionados para resolver o impasse, mas o racha apenas se agravou. O chefe, Carlos Alberto, criou esta mentira, que a repete por todos os lados para esconder sua real situação. Foi excluído da Casa Real Russo-Ucraniana e da Casa Imperial Luso-Brasileira, por desobediência. Não existe moves. Eu jamais fui integralista, nem membro do MIM. E quem criou um MIM paralelo ou plágio foi o próprio chefe deposto para fazer tumulto. Evidente que se o MIM segue existindo com a presidência vaga e que todos os demais órgãos e estatuto seguem exatamente como eram. Carlos Alberto mente até para Cássio Guilherme e todos nós tememos por seu estado emocional depois da ruptura que pode proceder alguma tragédia. Estarei às ordens de quem deseje esclarecimentos e esperamos que o Dr. Cássio possa ter sucesso nos seus esforços. Ora, isto foi quando eu não sabia que o Dr. Cássio não estava interessado em solucionar o impasse, mas sim estava interessado em garantir os seus interesses e os interesses das pessoas que investem, das pessoas que estão investindo neste organismo, nesta rede que ele está organizando. Eu sinto muito pela biografia dele estar sendo descoberto, dele estar sendo exposto a esta situação. Eu sinto muito, mas a escolha foi dele e ele insiste nela. Nós já conversamos em particular e não tem jeito.
pelo menos as ameaças todas que eles fizeram, eles não retiraram, mas eles não fazem mais essas ameaças. Você vê que eles caíram na realidade. Eles veem que eles não estão tratando com os bandidos que eles estão acostumados a tratar. Mas enfim, como diz aqui está respondido. Eu passei alguns dias incansavelmente respondendo a todas as acusações e a aquelas que não tinha cabimento de responder, exigindo provas. Nenhuma prova apareceu, ou apareceram coisas que não são provas. Apareceram coisas que provam, por exemplo, que quem criou o Moves foi o Carlos Alberto, e que o material que eles dizem ser do Moves saiu de dentro dos responsáveis por comunicação do linearismo. Então o Carlos e o Cássio estão envolvidos nesta questão. Bom, o que acontece? Nós convocamos uma Assembleia Geral da Primeira Plana das Cortes. Primeira Plana das Cortes é o órgão representativo e diretivo da comunidade tradicional lusitana, a qual fazemos parte. A comunidade tradicional lusitana é um movimento que foi fundado aí por 2007, 2008 mais ou menos, e se chamava Arena. Em 2015, eu participei desse processo. Em 2015, o nome dele foi transformado para Aliança Restauração Nacional. Saiu a sigla, Arena. E agora, em 2020, ele mudou para União Portugal, Brasil, Algarves e Comunidade Tradicional Lusitana, ou CTL. E esse movimento ele é representado pela Primeira Plana das Cortes, que no dia 25, começa dia 24 a Assembleia, mas no dia 25 vai se debater nessa Assembleia o linearismo e o integralismo. Tá? Então, nós estamos convocando a todos que possam participar, que possam tomar parte, que possam tomar a palavra, que possam defender as suas ideias, que possam apresentar propostas, porque a Casa Imperial tem uma proposta para apresentar e vai ser apresentada nesta Assembleia. O impasse vai ser resolvido, a chefia está vaga, o presidente interino é o Senescal Geraldo José, ele está à frente do MIM, né? E eu tinha sido, quando o Carlos ainda não tinha sido interceptado nas suas intenções ilegais e terroristas, que a gente era aliado, ele me ligava todos os dias, ele queria conversar, e a gente não podia fazer mais nada do que ficar envolvido. Então o que acontece? A gente chegou a um acordo. Então tá bom, Carlos, nós vamos apresentar uma proposta da Casa Imperial, né? Parece que era até o final de novembro, até o começo de dezembro, tá? Então esta proposta que nós temos a apresentar de cooperação com o integralismo, porque o integralismo ele é estratégico para o sebastianismo. O integralismo é uma doutrina que o sebastianismo pode exportar. O sebastianismo não é uma doutrina que pode ser exportada. O sebastianismo ele é exclusivamente luso-brasileiro. O integralismo não. O integralismo ele veio da França, ele veio da Espanha, na verdade, ele passou pela França, né? Na França ele tomou um caráter mais político, né? Na Espanha ele era um movimento espiritual, exclusivamente católico, né? Monarquista também, mas católico, né? Ele foi para a França, virou um movimento mais político, e quando ele chegou a Portugal ele virou um movimento sebastianista. Então o integralismo ele é facilmente adaptável e ele é uma alternativa a todo o materialismo que as pessoas hoje apontam como o maior problema da humanidade, o egoísmo. Ora, o egoísmo é uma manifestação do materialismo, né? Das filosofias materialistas, das doutrinas materialistas, das ideologias. E as ideologias são revolucionárias. As ideologias pretendem transformar a sociedade. Não só transformar
como continuar a transformação que eles já começaram. E o integralismo é a doutrina espiritual que se opõe a este materialismo. Então é a solução para o maior problema desta geração, que é o egoísmo. Então nós temos, né, como apresentar. As pessoas abominam no mundo. Eu sei que no Brasil a maioria, eu não sei quanto se quantifica isso no mundo, mas as pessoas abominam as ideologias, porque as ideologias são revolucionárias. Na revolução, tu transforma a sociedade numa coisa que tu não sabe o que é. Na restauração, não. Na restauração, tu transforma a sociedade em aquele momento mais glorioso da experiência desta comunidade. E o sebastianismo é a experiência mais gloriosa da nossa nacionalidade luso-brasileira. Então, para nós, ele pode servir para qualquer um outro, para se opor ao capitalismo, que é o liberalismo, né? A se opor ao comunismo, que é o socialismo, e para se opor também aos fascismos e nazismos de qualquer natureza. Porque ele esvazia o nazismo, ele esvazia o fascismo. Porque o integralismo é uma doutrina mais perfeita, mais elaborada, e ela passou por todo um aperfeiçoamento até chegar com Plínio Salgado, Miguel Reale e o Gustavo Barroso. Ele foi aperfeiçoado e ele chegou aqui mastigadinho para aquela geração. Agora hoje nós temos chefes. Não é o linearismo, porque o linearismo não é integralismo, não é eu que estou dizendo. Me disseram, foram os líderes de todos os movimentos integralistas que eu tive contato. Eles me disseram, não, linearismo não existe. Ele não existe como integralismo. Ele é uma outra coisa. Então, existem hoje líderes capazes de aplicar essa doutrina, que ela já vem pronta. Ninguém precisa reformar a doutrina de integralismo, a não ser aplicar em cada país, inclusive no nosso. O integralismo ele já está pronto, já é uma doutrina perfeita. Ela requer, né, ela está baseada na doutrina social da igreja. Portanto, o integralismo ele é ultramontano. Não existe como integralista não ser católico. Se respeita exceções que o integralista não seja católico, porque isso é uma adaptação. Hoje, 60% apenas da população é católica. Então, tu tem que adaptar, né, para todos, porque ele é integral. Um Estado integral, um Estado para todos. Tá? Então, tu tem que adaptar ele. Tá? Mas não existe a necessidade de reforma e não há como ser integralista e não ser cristão. Não há como ser integralista e ser materialista. Não há como ser integralista e ser satanista. Não há como. Não fecha. Não tem cabimento também o cara ser integralista e não ser nacionalista. Chamar Portugal de um país daquilo que foi chamado, dizer que o Brasil precisa ser colônia do Peru. Não tem cabimento. Não é integralista uma pessoa que faz isto. Uma pessoa que diz que Portugal tem que voltar a ser o condado de Portugal e pertencer à Espanha. Não tem cabimento um nacionalista dizer uma coisa destas. Ora, não tenho o que falar do seu Carlos, além dele ser um covarde medroso, que se esconde, que foge, que não enfrenta, que não responde nada daquilo que ele se propõe, ou não responde sem antes tomar alguns litros de cerveja. E do Cássio Guilherme também. Não tenho o que se falar dessas criaturas, não tenho o que se discutir deles. O Cássio Guilherme não faz parte do integralismo monárquico luso-brasileiro, nem do MIM, não faz parte do movimento, nem mesmo ele é monarquista, não faz parte da Casa Imperial, ponto, acabou. E o Carlos foi destituído, e daqui a pouco mais não vai ser preso, não sei, mas não interessa. Nós não temos que estar associado com esse tipo de gente, senão daqui a pouco vão estar batendo na nossa porta. Daqui a pouco nós vamos ter que estar dando explicação. A Casa Imperial lançou uma nota dizendo: nós não somos racistas, nós não somos nazistas, nem nada disso. Que esse monte de gente que não tem cara, não tem coragem
de se assumir como são, se escondem debaixo da bandeira da monarquia. A mesma coisa estão fazendo com o integralismo. E se os integralistas permitirem, estas pessoas vão difamar mais ainda o nome do movimento da doutrina. E daqui a pouco vai ser proibido ser integralista. É isto que não deve ser permitido. E é por esta razão que agora, no dia 24, 25, nós vamos decidir esse assunto. O evento já está aí, já está compartilhado, todos vocês viram, tá? Então, este assunto vai ser decidido. Nós vamos organizar as juntas nos estados que não tem junta, nos municípios que não tem junta. Nós vamos agregar todos os núcleos e todas as células que já existem em um grande guarda-chuva luso-brasileiro. Existe a FIB, que é um movimento brasileiro, existem outros movimentos brasileiros. Em Portugal não existe movimento integralista. O único que eu conheço é o MIM, foi o único que foi criado em Pontimão, que fica no Algarves. O reino do Algarves, que saibam, pela desinformação que este Carlos aí tem espalhado, que saibam que o reino do Algarves nunca fez parte de reino de Castela. O Algarves nunca fez parte do condado portucalense, nem da Galícia, nem do Reino de Leão, nem de nada. O Algarves é no sul. Ora, quem é que não sabe onde fica o Algarves? O cara mora no Algarves e não sabe. Um ridículo. Então, assim, ó, todos os lugares onde há integralismo organizado, ele vai ser unido ao movimento. Já estão sendo reconhecidas. O que acontece é que nós estamos atravessando por este impasse que tu não consegue fazer nada, porque o cara fica te acusando ali o tempo todo. E eu não sou parte do movimento. E os caras que são do movimento não conseguem se organizar, porque eles não têm os registros. Eles não sabem quem é que faz parte do movimento. Então é necessário fazer uma chamada, um recenseamento, para reorganizar e reagrupar o movimento. Todo mundo se dá conta que esses caras estão destruindo com o integralismo. E que o Cássio Guilherme entra para intervir, mas não intervém e não está ajudando. Por quê? Porque o Cássio Guilherme também é um destrutor do integralismo há muitos anos. Então a Casa Imperial vai botar ordem nisto. E não sou eu que sou integralista, mas Sua Alteza é integralista. Sua Alteza tem interesse nesse movimento. E é por esta razão que eu estou aqui. Bom, os pormenores a gente vê numa outra oportunidade. Mas o integralismo vai estar unido e coeso. A participação na sociedade vai se inserir em toda a sociedade. Não vai virar seita envolvida em si mesma. Não, vai ser um movimento de massa, como foi o movimento do Plínio Salgado. O integralismo vai ser um movimento de massa e vai se organizar para ocupar este partido que em 10 anos vai surgir, com a fusão dos partidos que vão perder legenda, com a cláusula de barreira. Este grande partido que vai surgir vai ter protagonismo integralista, que vai ser esse partido nacionalista aos moldes do Partido Nacionalista da Revolução de Avis. Bom, está feita a convocação, está feito o esclarecimento e está feito o chamado a todos. E eu quero desejar-lhes a todos um feliz 2021, que seja um ano de recomeço, que seja um ano de reorganização, que seja um ano de fé, que seja um ano de lutas e conquistas, que seja um ano de aprendizado, a continuação do aprendizado que nós viemos de 2020. E que todos nós possamos estar juntos na construção da restauração da nossa grandeza ancestral. E isso eu os compartilho a todos, no nome de Sua Alteza, e no nome da nossa ancestralidade e da comunidade tradicional lusitana.